Fala, povo abençoado de Deus. Estamos aqui para mais um vídeo, cara, e fica até o final, porque você vai ser abençoado e vai ver uma das vistas mais bonitas que você já viu na sua vida. Eu não tenho dúvidas disso, beleza? Fica comigo aí. Valeu! Então é isso, galera. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal, né? Nesse momento aí, eu e a patroa estamos saindo de um ponto de parada antes de chegar em Porto Rico, né? Eu quero adiantar que se você não entendeu, se você caiu nesse vídeo aqui, não sabe do que se trata, eu vou deixar aqui no card, tá? Uma notificaçãozinha, um cardzinho com o vídeo anterior, né, em que eu falo desse momento aí que eu tô saindo com a patroa e do nada eu ia para um lugar, fui para o outro, né, um amigo meu convidou, enfim, vai estar aí no outro vídeo para você poder assistir e acompanhar, tá, essa aventura que, olha, no final dela eu tive o privilégio de presenciar um dos pôr do sol mais lindo que eu já vi na minha vida, tá bom? Não é puxar saquismo só porque eu moro aqui, tá? Até porque fica aí a quase 200 km de distância, mas é um dos pôr do sol mais lindos que eu já vi na vida, cara, e eu tenho certeza que você vai gostar do que você vai ver e com certeza você vai enxergar o que eu quero dizer quando eu vejo um pôr do sol desse. Eu vejo Deus, entendeu? Então você vai entender isso nesse vídeo, beleza? Então aí nesse momento eu tô conversando com a patroa, ela tá com uma certa dificuldade aí com relação à música no celular, que ela gosta de ir ouvindo, né? Ela tava um pouco sonolenta, né? E aí a gente ficou aí dedicando um tempo para que ela pudesse resolver essa questão do celular. E aí passando um tempo, a gente vai pegar a estrada novamente, tá? Enquanto a gente tá vendo aí eu e ela batendo cabeça com relação a isso, eu vou pedir para que vocês venham comigo nessa reflexão de uma leitura bíblica, cara, que fala muito, mas muito ao nosso coração, tá? Que fala a respeito do que Deus, como Deus nos vê, tá? Como que Deus nos vê. E aí, vou pedir para que você me siga aqui em Romanos, na carta aos Romanos, né, no capítulo 8, no versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Diz assim, ó: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Cara, e aí você pode cair na primeira dúvida quando você lê um versículo como esse, que é: peraí, tá dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cara, mas eu amo a Deus, ou o que é amar a Deus? Amar a Deus está descrito nos versículos anteriores a esse, do capítulo 8. E aí você vai ler com calma e você vai ver que o apóstolo Paulo, ele fala a respeito das nossas decisões, né? Decisões da carne ou decisões tomadas pelo nosso espírito. São decisões de acordo com aquilo que Deus espera de nós, né? E essas decisões, elas nos definem, né? Você é o que? As suas escolhas? Não, você é aquilo que Deus te criou para ser, entendeu? E a sua escolha vai fazer com que você tenha uma caminhada ou não, né, com Deus, entendeu? E a forma que nós podemos agradar a Deus é seguindo o nosso espírito, sabe? Seguindo aquilo que Ele colocou dentro de nós, que é o nosso espírito recriado, a nossa nova criatura, o nosso verdadeiro eu,
que o apóstolo Paulo chama, né? Então, a gente aqui consegue ter a resposta do que era amar a Deus nesses versículos anteriores, porque, ó, vou citar um exemplo aqui, ó. O versículo 14 diz, ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, né? Um outro versículo que diz o seguinte, ó, versículo 1 do capítulo, versículo 1, finalzinho do versículo 1 pro versículo 2, do capítulo 8 diz, ó, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, eu e você. Se você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje você está em Cristo Jesus, assentado em lugares celestiais, beleza? Então, em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você conseguiu compreender? Então, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não andam segundo a vontade da carne, né? Aquela vontade de ser reativo, de fazer as coisas que não são benéficas para si ou para outrem. Então, entenda aqui que Deus está falando que todas as coisas cooperam. Eu quero focar aqui a partir do versículo 28, todas as coisas cooperam para aqueles que andam segundo a lei do Espírito de Deus, do Espírito Santo, né? Então, daqueles que são, e aí o versículo continua, daqueles que são chamados por seu decreto. E aí você pode aí se bater em uma outra dúvida, ué, mas eu sou chamado? Eu sou um chamado de Deus? Eu tenho um chamado de Deus? Querido, eu te respondo categoricamente, sim. Todos no planeta Terra têm um chamado de Deus para a vida deles. Se nós vamos praticar esse chamado, se nós vamos responder a esse chamado, são outros 500, mas chamado você é. Isso você pode ter plena convicção, você é chamado. E a Bíblia fala sobre isso, ó, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está falando aqui que Jesus, ele foi o primeiro, né? Ele foi o primeiro para que nós pudéssemos ser o complemento, né? Nós pudéssemos ser a continuidade de Cristo na Terra, para que nós fôssemos muitos, né? Muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Ou seja, aqueles que estão em Cristo, ele predestinou. Jesus e Deus predestinou. E os que Deus predestinou, ele também chamou. Então você tem um chamado de Deus. Não estou falando que você vai ser pastor ou que você vai ser um evangelista. Não, cara. A Bíblia não resume um chamado, Deus não resume um chamado a essas coisas tão somente, não. Ele vai muito além, tá? E continuando aqui, ó. E aos que chamou, a esses também justificou. Então você é justificado por Cristo Jesus pela obra da cruz do Calvário, como eu falei no outro vídeo, tá? Então você tem um chamado, você é predestinado para vencer, você é predestinado para que as coisas cooperem para o seu bem, porque Ele te chamou e Ele te justificou. E a esses que Ele justificou, Ele também glorificou. Olha que coisa maravilhosa, cara, de se ler. Olha o que Deus tem a falar ao seu respeito, que você é chamado, que você é glorificado, que você é predestinado para vencer e que todas as coisas cooperam para o seu bem. Ah, Neto, mas não é isso que eu estou enxergando na minha vida não, cara. Tô todo lascado, todo arrebentado, tá? Minha vida tá de ponta cabeça, vira e mexe eu tenho crise de ansiedade, e tal coisa. Querido, aí é um outro ponto. Como eu falei no vídeo anterior, as dificuldades que nós passamos no tempo presente não tem nada a ver
com o amor de Deus, não diminui o amor de Deus, porque isso faz parte de um processo de amadurecimento, entende? E até porque, aqui no versículo 18 é bem interessante que o apóstolo Paulo diz o seguinte com relação a isso, a essas tribulações. Olha que interessante. Capítulo 8, versículo 18, tá? Volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Diz o seguinte, porque para mim tenho certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então você está passando por uma dificuldade, querido, permanece firme, porque Deus vai usar essa dificuldade, entendeu? Para revelar a glória dele através da sua vida. Entendeu? Vou falar igual o Pablo Marçal aqui. Pegou o código? Pegou o código? As dificuldades que vocês estão passando que nós passamos, são para revelar a glória, a manifestação da glória de Deus para as outras pessoas. Então fica firme, cara, que você vai sair dessa e você vai ser glorificado, você vai ser exaltado junto com Cristo Jesus. E já para finalizar, a gente vai ler os últimos versículos aqui, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, Deus te ama. Não importa o que você pense, o que você acha, Deus te ama, tá? E eu quero que você assista esse vídeo, ouça essas palavras, contemple essa paisagem maravilhosa que vai ter aí, e você vai ver o amor dele por você, tá? Ele criou essas belezas para que você pudesse ver, para que você pudesse contemplá-lo, sabe? Ele te ama absurdamente. Como diz aqui a palavra, nem altura, nem profundidade, nem nada pode nos separar do amor que ele tem por nós. Agora fica com essa paisagem maravilhosa aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Rio Paranazão, Rio Paraná, em Porto Rico. Aí. Pode descer. Olha isso, cara. Que pôr do sol lindo aqui em Porto Rico. Maravilhoso. Depois de um rolê muito top, a gente está aqui curtindo esse pôr do sol para depois voltar para casa de novo. Dá uma olhadinha. Olha que coisa mais linda. Aquela prainha que foi pra você lá embaixo, lá, aquela ponta lá. Bem embaixo lá. Tá? Esse é o Paranazão. Olha isso, galera. Coisa mais linda, pintura de Deus.